Glossário de nomes. Shentang Yu. Tangu Shenfanging. Fangxing Wen Yunan. Wen Mr. Yu Master Su. Su Yanbai Li. Empregada, Shi Housekeeper. Aviso de conteúdo. Esta história aborda temas como trauma, tentativas de autodestruição e manipulação emocional. Se você se sentir sensível a esses temas, por favor, assista com cuidado e procure apoio se necessário. Ela foi a rainha deles por 5 anos. A frase cabia no silêncio da sala como um selo. Elegante, impositivo, impossível de contestar. Naquele aniversário que a família organizou para celebrar mais um ano da fortuna, dos negócios e da aparência, tudo muito limpo e brilhante como vitrines, Fangxing ocupava o centro como se o mundo tivesse sido feito para girar ao redor dela. Os irmãos circundavam-na com sorrisos adulatórios. Presentes caros eram abertos com gestos calculados para demonstrar quem detinha poder e quem apenas aceitava seu lugar. A casa inteira parecia um palco improvisado para a coroação de alguém, já coroada há muito tempo. Do outro lado da mesa, Shentang Yu observava. Não revidava com palavras, seu modo era outro, como sempre. Havia uma calma profunda que mais se assemelhava à contenção do que à serenidade. Um reservatório de rumorosas águas prontas a escoar. Tangu tinha voltado àquela casa depois de anos fora. Um retorno que deveria ter sido comemorado, mas que de alguma forma soou como uma interrupção. Ela voltara com pouco mais que uma mala, e a certeza de que não queria mais calar o que sentia. Não esperava palmas, mas também não esperava que o chão sob seus pés fosse usurpado novamente por abraços ensaiados e olhares que pesavam como sentenças. Favoritismo não precisa de decreto. Ele se instala em pequenas coisas. Em quem recebe primeiro a sobremesa, em quem ganha elogios a cada gesto, em quem recebe bilhetes no bolso dos ternos dos irmãos. Fangxing fora agraciada com tudo isso por 5 anos, não por acaso, mas por costume, por uma lógica familiar que transformara a preferência em dever. Os irmãos mais velhos tinham aprendido a inclinar a cabeça na direção dela. Mr. Yu, com sua influência disfarçada de gentileza, abastecia o pedestal com gestos que pareciam gentis, mas que serviam como nutriente para a vaidade. Era uma engrenagem bem oleada. Ninguém perguntava quem perdia nesse motor. Os primeiros choques não vieram em golpes, vieram em pequenos cortes. Um comentário sarcástico na reunião familiar. Você ainda trabalha com aquilo, Tang? Um presente entregue com pausa calculada, seguido de elogios demasiado sonoros à irmã, que sabe se virar melhor. As ordens de serviço, as reservas de emprego e os convites para festas importantes passaram a chegar à porta de Fangxing, como se a casa inteira estivesse programada para esquecê-la. A invisibilidade de Tangu era quase física. Havia quem a tratasse como se fosse um quadro antigo, colocado no corredor por decoro, mas sem direito à luz. Quando ela voltou, alguns amigos antigos tentaram ser neutros. Mas neutralidade não resiste a correntes familiares. Comentários surgiam nas entrelinhas, memórias seletas que pintavam Tangu com pinceladas ausentes. Ela era lembrada pelo erro que dera anos antes, não pelas pequenas vitórias que havia conquistado durante a ausência. E aos poucos, as mãos que uma vez estenderam condescendência se cruzaram na frente dos peitos, como se guardassem algo precioso. A narrativa de quem deveria ser prioridade. No entanto, nem toda rainha mantém seu reino apenas com favores. Fangxing aprendeu a manipular a própria corte. Sorria com precisão e era generosa com a atenção diante de câmeras, diante de visitas, diante de empregados. Ao mesmo tempo, no silêncio do lar, fabricava histórias sobre a irmã. Era um artesanato lento. Primeiro uma sugestão, depois uma dúvida, por fim uma afirmação. Operava como quem conhece as linhas de tensão de uma família e toca nelas até obter a nota desejada. Chamava isso de proteção. Os irmãos chamavam de lealdade. Tangu chamava de traição. Ela não era ingênua. Sabia que voltara para uma casa reestruturada sem seu consentimento. Pensou em ir embora, mas havia laços, alguns de sangue, outros invisíveis, que a puxavam de volta. Queria talvez consertar o que estava quebrado, ou apenas provar que existia. Nos primeiros dias, tentou a fala franca. Sentou em frente a Fangxing e disse: Não quero guerra. Só não suporto ser apagada. Fangxing sorriu como quem suaviza uma palavra inconveniente. Coisas do passado, Tangu. Melhor deixar isso para trás. A resposta era um afago. E ao mesmo tempo,
uma martelada que reforçava o lugar de cada uma. O primeiro ato de maldade plausível veio como rumor. Era uma fotografia. Não uma imagem íntima, ao menos não no sentido que depois seria dito nas mesas de reunião. Mas alguém lhe atribuiu uma frivolidade em uma noite qualquer. A foto aparecera em redes e em mensagens, acompanhada de legendas que mais pareciam sentenças. "Olha o que a Tangu anda fazendo", diziam. Havia risos, e havia condenação. Depois vieram as perguntas, os e-mails para o trabalho, as reuniões que terminaram com conselhos frios e um convite para ir com calma. Como se a reputação fosse algo que alguém poderia esmigalhar com polidez e ainda assim esperar que a pessoa continuasse a existir do mesmo jeito. Tangu sentiu algo se abrir dentro dela, uma rachadura antiga que agora se alongava. Não foi só a foto. Surgiram boatos mais persistentes, coisas que eram ao mesmo tempo pequenas e devastadoras. Menções a passados reescritos, lembranças plantadas em quem ela conhecia. Pessoas que haviam sido amigas se tornaram mediadoras desconfortáveis, repetindo frases que tinham sido forjadas por outrem. Através de telefonemas anônimos e mensagens que chegavam com o peso da certeza, sua vida começou a se estreitar. A confiança diminuiu. As portas que ela costumava abrir para entrar em cenas sociais começaram a se fechar com desculpas educadas. Era um ostracismo revestido de cortesia. Lee, a empregada que conhecia os ritmos da casa há mais tempo do que qualquer filho, era uma exceção silenciosa. Em conversas baixas, ela dava sinais. "Não bate certo", dizia a Tangu uma noite, as mãos enrugadas pousadas sobre uma xícara de chá. "Vejo como a senhora olha e como a outra tudo ganha. Não é justo." Mas Lee tinha medo. Havia quem perdesse emprego por andar contra a maré. A rede que sustentava Fengsing fora tecida com paciência. Lee podia lamentar, mas não moveria o mundo sozinha. O contraste entre o luxo e a crueldade foi ficando mais claro quando, em uma reunião de negócios organizada por Mr. Yu, Fengsing foi apresentada como parceria inquestionável. Ela sorriu, cedeu o olhar perfeito para a câmera e recebeu palmas que reverberaram pela sala. Tangu percebia a mentira do cenário, mas para quem assistia de fora, para a imprensa local que costumava cobrir a família, tudo parecia natural. As lentes registravam o brilho, não as sombras onde as manipulações se faziam. Depois da foto, veio a invasão. Alguém entrou em sua caixa de correio e deixou recados ácidos. Mensagens circulavam com interpretações maldosas de conversas que jamais existiram. Em uma manhã de primavera, enquanto os irmãos falavam das plantas na varanda, chegaram ao rumor de que Tangu estava doente, de que havia algo errado com ela. O boato não vinha apenas com lágrimas simuladas. Vinha com documentos aparentemente oficiais, fotografias de papéis assinados com nomes familiares. Um laudo, segundo as mensagens, apontava para uma condição grave, uma sentença que explicaria, aos olhos de muitos, todas as falhas de sua carreira e de suas escolhas pessoais. O laudo era falso. Essa era a verdade que apenas alguns poucos olhos incomodados começavam a notar. Mas a falsidade já havia cumprido seu efeito. Guaridas foram fechadas, ofertas de trabalho desapareceram, e a casa que deveria ser seu refúgio tornou-se um tribunal onde se julgavam atitudes que ninguém havia presenciado. Tangu, sempre acostumada a lidar com a indiferença, sentiu agora o peso da acusação pública. Não por algo que fizera, mas por quem decidiram afirmar que ela era. As armações ganharam confiança. O que antes era sussurro cresceu para um coro, e a família, intoxicada pelo ruído, aceitou versões convenientes. Fengsing movia as peças com uma calma que começava a parecer fria, pois tratava-se de domar uma besta. Quando alguém duvida de uma pessoa de verdade, a besta se alimenta e cresce. Ela soube atrair cúmplices, parcerias discretas com jornalistas ávidos por escândalo, a cumplicidade silenciosa de colegas que preferiam se alinhar ao vencedor. O ódio se tornava burocracia, processos de exclusão social com carimbos. E então, houve o episódio que dividiu o antes e o depois de Tangu, de maneira tão nítida que ninguém pôde fingir ignorância. Num jantar em que a família comemorava um contrato fechado, um presente foi entregue a Tangu por engano, ou assim parecia. Era uma caixa elegante, embrulho perfeito. O tipo de presente que em outros laços é gesto de carinho. Dentro dela,
Alguém mais tarde diria que havia algo que poderia matar. Não se tratava de um relato técnico, tratava-se de pavor. Uma serpente pequena e traiçoeira, encontrada dentro do quarto onde Tengu dormia. A notícia correu como pólvora. Alguns juraram que tinha sido um acidente. Outros, que era uma brincadeira de mau gosto. A verdade, no entanto, queimava em silêncio. A presença daquele animal ali não tinha explicação natural. Tengu acordou com o som de vozes, luzes acesas e a porta sendo arrombada. Havia pânico, havia confusão, e havia, ao fundo, a sensação de que alguém havia cruzado uma linha. Ela escapou por pouco. Não havia marcas visíveis que justificassem as manchetes que se seguiriam. Mas a sensação de insegurança permaneceu, impregnada em sua pele. Meses depois, o episódio viraria peça num teatro de acusações. Ela quase foi atacada, diria alguém numa entrevista. Poderia ter sido um acidente, conjetariam outros. Para Tengu, o que importava era que, dali em diante, a casa nunca mais lhe pareceria segura. O cérebro coletivo da família começou a trabalhar em duas direções complementares. Reforçar a posição de Fang Xing e desconstruir a credibilidade de Tengu. A campanha de difamação escalou com a cadência de algo que foi premeditado. Fotos vazadas nas mídias, mensagens anônimas para empregadores e um documento médico que circulou como evidência irrefutável de que Tengu tinha uma doença terminal, um laudo que reduzia a uma explicação conveniente tudo o que antes fora julgamento moral. A doença, para muitos, serviu como justificativa para o afastamento. Que pena, diziam, como se a ausência forçada fosse, na verdade, compaixão. As reações foram diversas. Alguns irmãos mostraram dúvida nos olhos, mas preferiram não se posicionar. Outros deram passos explícitos na direção de Fang Xing. Talvez por medo, talvez por interesse. Mr. You, cuja influência sempre teve o tom de aconselhamento prático, fez o que melhor sabia. Amparou a narrativa útil ao seu projeto de estabilidade familiar. E quando a imprensa bateu às portas, ela encontrou uma versão pronta para ser consumida. Uma mise-en-scène, em que Tengu era a personagem trágica de uma história que não precisava de justificativas. A vergonha pública feriu de dentro para fora. As portas se fecharam. Convites não vieram mais. Contratos foram rescindidos com desculpas administrativas. Amigos que uma vez buscaram seu conselho passaram a dizer que estavam ocupados demais para manter contato. A solidão social tomou o lugar da cama que por anos lhe acolhera. Era como se a sua identidade tivesse sido reduzida a uma manchete. Naquele ponto, a raiva e a tristeza circulavam nela como correntes cruzadas. Às vezes vinha um rancor branco, outras vezes um choro silencioso que ninguém testemunhava. Dentro desse vórtice, Tengu enfrentou noites terríveis. Não se trata de descrever detalhes que feririam, mas de dizer que ela tocou o fundo de um poço emocional, onde a vontade de desaparecer parecia uma saída simples para uma dor que ninguém mais via. Pensamentos escuros passaram como nuvens pesadas, e ela os observou, sem acolhê-los nem desprezá-los. Apenas percebeu sua presença com a mesma frieza com que alguém percebe um animal selvagem à distância. Não havia vaidade no pensamento. Havia um desejo de silenciar a dor. E ao mesmo tempo, havia uma outra voz, tênue e persistente, lembrando que a vida tinha outras linguagens além do vazio que agora a cercava. Foi nessa encruzilhada que a decisão de desaparecer começou a se formar como estratégia e não mais como escape. Não era autocontemplação fatalista. Era cálculo e sobrevivência. A ideia de simular sua morte parecia a alternativa menos cruel diante de uma família que lhe preferia morta a viva, figurativamente falando. Havia relatos de gente que sumia e reaparecia com novas identidades, vidas reconstruídas em ilhas distantes, em cidades anônimas. A esperança tênue de romper com o ciclo de humilhação transformou o pensamento em plano. Planejar o desaparecimento exigia cuidados práticos e um nervo frio que Tengu não imaginava possuir. Ela começou a economizar cada centavo, a observar rotas de viagem, a se informar sobre lugares onde poderia recriar-se sem traços. Havia receios legítimos. Deixar para trás parentes não era gesto simples, e fingir-se morta carregava o peso do luto que provocaria. Ainda assim, a perspectiva de escapar de uma casa que se tornara tribunal, e de uma irmã que prosperava sobre seu apagamento, foi crescendo como uma promessa possível. Enquanto isso, internamente na casa,
Feng Xin percebia a tensão como se fosse brisa a perturbar a superfície da água. Era uma irritação que precisava ser resolvida, por controle. Ela multiplicava pequenas provocações, sussurrava acusações nas conversas. Fazia com que os outros vissem a instabilidade de Tengu como algo que justificasse afastamento. Quanto mais isolada Tengu estava, mais segura Feng Xin se sentia no trono usurpado. Havia em seus olhos um prazer frio, quase clínico, ao ver a dinâmica firmar-se do jeito que planejara. A primeira vez que alguém sugeriu oficialmente que Tengu havia partido para sempre, foi em um almoço onde a família, inconsciente do veneno que tomava, brindou a nova fase que se abriria. A mensagem, cuidadosamente preparada, foi enviada às redes, uma nota curta informando que Tengu havia falecido, em circunstâncias inesperadas. O choque se projetou nas paredes da casa como se alguém tivesse lançado tinta. Houveram lágrimas demonstrativas, e abraços que pareciam arranjados. Alguns colegas da imprensa se moveram rapidamente para registrar a cena, pois tragédias, quando bem encenadas, geram audiência. Do outro lado da cidade, em uma praia de porto tranquilo, uma barca pequena partia no crepúsculo com alguém a bordo, que não era vista pelos irmãos. A imagem é deliberadamente ambígua. Uma figura encapuzada que observa a cidade se afastar. Não é a cena da redenção nem a da entrega. É a imagem de alguém que corta laços com o que foi, com a firme intenção de remover a própria narrativa das mãos daqueles que a controlaram. A brisa trazia o cheiro do sal e um medo frio, mas também um alívio primitivo, como quem tira a corda do pescoço e respira pela primeira vez. Quando a notícia da morte chegou à mansão, os rostos se transformaram. Alguns se curvaram ao luto, outros sorriram discretos por terem eliminado um incômodo. Feng Xin parecia enfeitiçada pela sua própria performance de dor. Seus gestos eram comedidos, sua voz tremia no suficiente para ser convincente. A verdade, dentro daquela casa, já não importava tanto quanto a utilidade da versão que se insistia em contar. E no entanto, algo no silêncio de Li, que havia visto o movimento de Tengu na madrugada, a mala escondida atrás do armário, o bilhete com poucas palavras, dizia que as coisas não eram o que pareciam. A cidade falou. Os jornais repercutiram, as redes flamejaram, e a família se encontrou ao mesmo tempo protegida e exposta. Em meio ao espetáculo, Tengu, sentada em um banco de madeira no deck do porto, observava as luzes da orla desenharem um mapa do que deixava para trás. Não havia celebração em seu peito. Havia uma determinação austera. Ela sabia que ao desaparecer, não apagaria todos os riscos. Havia inimigos que poderiam procurá-la. Haveria a dor de quem a amava de verdade. E talvez pior, haveria a dúvida se esse gesto de fuga confirmaria a narrativa que a acusara. Ainda assim, a ideia de reconstruir-se num lugar onde poderia aprender a falar outra língua, a da cor, da textura, do traço, era uma pergunta que fervilhava como tinta líquida. No leito da noite, com o mar batendo leve contra a costa, Tengu abriu a pequena caixa que trouxera consigo. Dentro, havia poucas coisas: um caderno, lápis e uma fotografia antiga de uma infância que ela lembrava com carinho. Uma imagem em que duas meninas corriam descalças numa fazenda, livres. A lembrança dela e de Feng Xin, antes da fome de poder, sempre aparecia como um fragmento delicado. Ao tocar a foto, Tengu sentiu uma mistura de nostalgia e repulsa. Gostava do que fora e detestava como aquilo fora convertido em moeda. Fechou os olhos e por um segundo visualizou as telas que pintaria. Cenas de abandono que se transformavam em paisagens de luz, figuras que conseguiam respirar outra vez. Era só uma intuição, mas já lhe dava cheiro de futuro. Na manhã seguinte a família recebeu cartas, mensagens e telefonemas. Havia flores na entrada da casa, e havia também olhares que buscavam no rosto um sinal de contrição. Alguns dos irmãos emudeceram. Outros sentiam que o vento mudara de direção. Feng Xin continuava a usar o traje do luto com elegância calculada. Sua postura dizia que o trono estava intacto. O resto do mundo via uma história lapidada. A irmã ingrata que, supostamente, atravessara para o outro lado. Mas, naquele mesmo momento em que os jornais imprimiam manchetes e as redes comemoravam o capítulo encerrado, havia um telefonema discreto que mudaria a maré dos fatos. Um telefone que tocou na casa de Mr. Yu e lançou uma semente de dúvida, um fio tênue que poderia, no futuro, desfiar todo o novelo.
Alguém que trabalhara no hospital onde Tangu recebera atendimento semanas antes, lembrara-se de uma inconsistência no laudo. Não era uma denúncia pública. Era um sussurro que pedia para ser ouvido por quem quisesse escutar. Pequenas falhas, porém, podem ser o início de grandes desmontagens. Tangu não estava morta. E ainda assim, ao partir, ela sabia que nada seria simples. O plano para desaparecer havia sido construído com cautela. Mas a saga que viria depois, provar que tudo fora uma armação, reconstruir a si mesma e confrontar a família, exigiria mais que a fuga. Exigiria arte, estratégia, aliados e o tempo de uma cura que não seria instantânea. Ao largo, o barco navegava para onde ninguém a conhecia. No convés, com as mãos calejadas do frio, Tangu olhou para trás apenas uma vez. A casa, pequena naquela linha do horizonte, parecia uma pintura desbotada. Ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma claridade fina atravessando o seu peito. Um aviso e uma promessa. Dentro da mansão, Fang Xin brindou. Do lado de fora, a cidade murmurou. Mas havia quem não estivesse satisfeito com a versão oficial. Li, com o coração apertado, guardou em segredo um envelope com um bilhete que Tangu deixara. Sejam justos com a história, e comigo. As palavras eram simples, e a intenção, maior. Eram sementes plantadas numa terra que ainda não sabia se daria frutos. A história, porém, não terminava na partida. Ela arrancara a roupa da cena que lhe era imposta, e de dentro do corte, surgiram dúvidas, ressentimentos e uma chama que nunca se apagou. Em algum lugar, para onde seguia o barco, havia um ateliê pequeno, um mestre que gostava de traços ousados, e um homem chamado Wen, com olhos que viam além das manchetes. Mas esses encontros ainda estavam por vir. Por ora, havia apenas o mar e a sensação de um reinício possível, e a certeza amarga de que a crueldade que a levara ao limite havia deixado marcas que não permitiriam oleosas reconciliações. Enquanto a barca avançava, a cidade e a família consumiam a notícia da morte, como quem assiste a um espetáculo final. Havia entre as falas uma confiança cega de que o jogo terminara. Mas nas bordas desse jogo, algumas pessoas começaram a juntar fragmentos. Uma testemunha que vira Fang Xin tocar o telefone antes de espalhar o laudo. Um jornalista que sentira cheiro de manipulação na primeira matéria. Li, que guardava o bilhete. Pequenas fissuras que, com o tempo, podiam se tornar clarabóias. E havia ainda o preço psicológico. A paz conquistada com um gesto aparentemente definitivo, fingir-se morta, não era isenta de culpa. A própria Tangu via, entre as ondas, imagens que a acompanhariam. A mesa do aniversário, os olhos de Fang Xin ao abrir um presente, a voz dos irmãos a discutir quem herdaria o controle das falas. Ela sabia que seu gesto puxaria cordas invisíveis em vidas alheias. Alguns poderiam precisar de perdão. Outros mereceriam julgamento. Mas aquele julgamento não cabia mais às mãos de uma família que havia ensaiado a traição. O barco seguiu. A noite fechou como um véu. Lá atrás, na casa, as cortinas tremiam. A rainha continuava no trono que a vida lhe dera, por agora. Mas o trono, ao final, pertence a quem administra a narrativa. E quando alguém decide mudar o roteiro pela via mais radical, desaparecer para reaparecer reinventada, a peça toma um novo rumo. Havia, portanto, no gesto de Tangu, a semente de uma vingança que não seria ódio gratuito, mas justiça por exposição. Uma construção lenta que faria os culpados encararem os próprios atos sob luz mais dura. No silêncio do convés, Tangu abriu o caderno e fez o primeiro traço. Uma linha, simples e firme, como quem começa a desenhar um mapa para reencontrar-se. Não era um gesto vingativo. Era um reconhecimento de que sua vida poderia ser redesenhada. As cores viriam depois, assim como as provas, os aliados e a coragem de confrontar tudo o que fora perdido. Por enquanto, havia a ilha esperando, e o pincel ainda longe no horizonte. O primeiro traço tornou-se uma sucessão de linhas, e as linhas tomaram cor. Na ilha, os dias tinham outro peso. Demoravam mais para terminar e guardavam a oportunidade de recomeçar. Tangu descobriu que podia passar horas observando a luz sobre a água, como se cada brilho revelasse uma nova paleta. O vento trazia cheiros de resina, sal e pinho. O corpo que chegara exausto ao porto começou a reconhecer ritmos diferentes.
Um sono que não era pontuado por pressa, refeições simples feitas à beira do cais, caminhadas até pedras onde podia sentar sem ser vista. A ferida emocional não fechava de uma hora para outra, mas a ilusão de segurança, ela reconquistava aos poucos. Wen apareceu numa manhã cinzenta, quando Tangu trabalhava naquilo que chamou de primeiro estudo. Uma série de manchas que se assemelhavam a casas pequenas encostadas umas nas outras. Ele não veio como um salvador teatral. Chegou em silêncio, com um rosto afável e uma curiosidade sincera sobre o que ela fazia. Havia nos olhos dele uma atenção que não pedia nada em troca. Não era a atenção calculada que havia conhecido na mansão. Wen fez perguntas discretas, deixou elogios que não soavam como favores, e alguns dias depois, ofereceu um pequeno empréstimo, sem publicidade, para que ela alugasse um ateliê modesto numa casinha perto do cais. No ateliê conheceu Su Yanbai, Master Su, um homem de mãos grandes e calmas que vira muitos traços ao longo da vida, e reconhecia uma urgência única quando havia. Su não era piedoso, era direto. Você tem rabisco de verdade, disse na primeira visita, rindo sem maldade. Mas não é só técnica. Tem algo nela que grita por forma. Para Tangu, as palavras de Su foram melhores do que consolo. Eram um mapa. Sob sua orientação, os exercícios mudaram. Não só reproduzir contornos, mas aprender a traduzir a memória em composição. A dor passou a ser matéria-prima. Nos meses que seguiram, o processo de tornar-se artista teve tanto ritual quanto improviso. Ela lavava telas com a mesma meticulosidade com que enfaixara antigas cicatrizes. Pintava ao amanhecer, sentindo as cores secarem no peito como curativos. À tarde, caminhava até a vila. Falava pouco, comia peixe grelhado em barraquinhas, recebia o aceno do peixeiro que aprendera a chamá-la pelo nome verdadeiro, sem ironias. Cada gesto simples resgatava um trecho de humanidade que a difamação lhe havia tentado arrancar. A pintura transformou-se também numa linguagem para nomear o que acontecera. Em telas grandes, ela pintava mesas longas, onde cadeiras vazias pareciam ter sombra demais. Em outras, uma caixa aberta de onde saía um brilho estranho que se repartia em reflexos de gelo. Não usava lugares ou nomes. Su a ensinou a fazer alegorias. Toda dor tem que falar sem dizer demasiado, dizia ele. Assim, a serpente daquela noite apareceu não como animal real, mas como um traço sinuoso de tinta preta que se enroscava num pescoço de porcelana. O laudo falso virou um documento emoldurado numa obra, rasgado em camadas de papel que Tangu colava e pintava por cima, como quem reaprende a encarar a mentira. Wen observava tudo com uma devoção discreta. Não era apenas um patrono com cheques, era alguém que sabia montar o cenário para que o trabalho existisse e fosse visto. Quando sugeriu uma pequena exposição num salão cultural de uma cidade próxima, Tangu hesitou. Não sei se estou pronta, disse numa voz que tremeu pela primeira vez desde a partida. Wen respondeu com a simplicidade de quem conhece dor e não a transforma em espetáculo. Não é sobre estar pronta. É sobre começar a contar. Não precisa contar tudo agora. O convite de Wen não era só para mostrar telas. Era para mostrar a verdade à sua maneira, através da força das imagens. Enquanto Tangu acendia silenciosa na arte, na cidade as pequenas fissuras deixadas por Li e pelo jornalista curioso foram se alargando. Li acreditou que falar seria inútil. Mas um dia, no susto de uma insônia, abriu a gaveta onde guardara o bilhete de Tangu e decidiu que não era justo enterrar a verdade. Ela procurou um repórter que conhecera por causa de uma notícia antiga sobre a família. O repórter não era herói. Era um profissional que, ao ouvir os detalhes, sentiu cheiro de contradição. Começou a investigar. Não havia grandes revelações num primeiro momento. Apenas papéis fora de lugar. Assinaturas que não batiam com o formato usual. E conversas gravadas por acaso que mostravam um tom de conivência em decisões que depois foram apresentadas como espontâneas. As investigações foram discretas, passo a passo. O repórter foi para o arquivo do hospital, para contatos de laboratórios, para entrevistas com pessoas que tinham medo de falar, e para antigas colegas de trabalho de Tangu, que não aceitavam a versão oficial. As peças foram se juntando. Um motorista que transportava documentos lembrava que, numa tarde chuvosa, entrara na clínica com uma pasta que alguém lhe pedira para deixar numa sala trancada. Uma enfermeira confirmou que vira um documento sendo levado num envelope lacrado, e que o carimbo parecia estranho.
Nada disso era a prova final, mas era suficiente para acender a atenção de um promotor que ainda não sabia que estava sendo levado por um fio. Ao mesmo tempo, Feng Xin sentiu o primeiro tremor. Ela era mestre em controlar a superfície das coisas. Não sabia, entretanto, domar o ruído quando ele vinha de muitos cantos. Pequenas entrevistas começaram a apontar incongruências. Por que alguns documentos estavam guardados num armário cujo acesso era restrito? Por que havia mensagens trocadas entre pessoas que formalmente não deveriam ter se comunicado? As redes sociais, que antes aplaudiam, começaram a perfurar superficialmente o verniz. Feng Xin reagiu com o mesmo instinto que a mantivera no trono: negar, cortar, fechar. Mandou uma nota curta a veículos, se apresentou como vítima de intrigas e tentou reposicionar a narrativa. Mas havia agora vozes que não se calavam. Aquelas que haviam aceitado verdades convenientes começaram a sentir vergonha de sua complacência. A preparação para a exposição de Wen foi quase um rito privado. Ele quis que Tangu não aparecesse sob o seu verdadeiro nome logo de cara. Quis que as obras falassem antes. Quando o dia chegou, o salão estava cheio de gente culta, críticos e curiosos. Havia quem se incomodasse com a reserva, com aquele anonimato que lembrava mitos de artistas revelados tardiamente. As telas foram dispostas com cuidado, e no meio delas, um painel gigante tomou conta do fundo. Uma mesa onde cadeiras faltavam, uma parede onde um espelho quebrado refletia palavras apagadas. A peça começou a falar pela assemblage. Camadas de jornal, pedaços de papel que lembravam laudos, fotos desfocadas, e no centro, um retrato feito com traços brutos que evocavam um rosto que muitos quiseram reconhecer sem admitir. A reação foi imediata. As obras eram belas, mas o contexto dava a elas um corte. Pessoas sussurravam, e esses sussurros eram colhidos por jornalistas presentes. Wen fez questão de deixar a sala aberta para perguntas, mas foi o repórter discreto que, naquele mesmo dia, trouxe ao público o fio que vinha puxando nos bastidores. Documentos que demonstravam a edição e a circulação de um laudo que não passara por verificação padrão. Mensagens que citavam interesse em afastar alguém inconveniente. A referência a uma caixa entregue por engano, a caixa da serpente, que não fora um acaso segundo testemunhas. Feng Xin tentou controlar o ambiente, mas a arte de Tangu havia colocado diante das pessoas algo que não se podia apenas rebater com lágrimas ensaiadas. O confronto público não foi um teatro de acusações improvisadas. Foi uma sucessão de confirmações que chegaram com a cadência do jornalismo. Uma testemunha convocada pela reportagem revelou que vira, num dia antes da divulgação do laudo, Feng Xin conversar com um assessor de imprensa sobre a necessidade de clareza. Outra pessoa lembrou de ter visto um envelope com papéis falsos num escritório de Mr. Yu. A notícia rolou como pedra pela encosta. Em algumas horas, a exposição que começara como uma experimentação artística transformara-se em um tribunal simbólico. A polícia, que não atuara por impulso, chegou com solicitações formais, depoimentos, pedidos de investigação. Feng Xin foi chamada a prestar esclarecimentos. Em vez de desmoronar, ela manteve o rosto firme, mas a aparência de controle começou a rachar. Quando a primeira notificação formal chegou à casa, os irmãos foram forçados a encarar a sombra. Alguns visitaram Feng Xin, outros evitaram contato. Houveram entrevistas onde lágrimas brotavam como ato calculado, e houve pedidos velados de compaixão. Em público, a família dizia que colaboraria com a investigação. Em privado, as conversas ardentes denunciavam medo e arrependimento. Mr. Yu, que sempre fora um estrategista, viu sua influência enfraquecer quando gravações de conversas sugeriram conivência com a disseminação do laudo. Não se falou em pena ainda. Falava-se em responsabilidade, em devolução da verdade. A justiça, lenta e às vezes incerta, começava a tomar o seu curso. Feng Xin foi formalmente acusada de fraudes e de tentativa de causar dano. Palavras usadas nos autos, não numa sentença definitiva. Foi detida para prestar depoimento e, diante da câmera, sua postura que anteriormente parecia feita sob medida para o trono, transformou-se em algo menos seguro. A cadeia de cumplicidades começou a ser puxada, e cada puxão trouxe lembranças escondidas à superfície. Os irmãos que antes sorriam em jantares fotogênicos, apareceram em telejornais ensaiando contrição ou fingindo surpresa. Alguns choraram de verdade. Outros, desesperados para preservar alguma honra,
buscaram fazer doações públicas e atos de caridade, como se isso pudesse recompor o tecido do dano que haviam permitido. No tumulto, a experiência de Tangu era ambivalente. A vitória da verdade vinha com um custo. O retorno das memórias, a necessidade de ouvir perguntas que reabririam feridas, a pressão de quem esperava dela um gesto de reconciliação. Wen deu-lhe espaço. Você não precisa decidir hoje, disse ele numa noite em que o telefone do ateliê tocava sem parar. Não é dívida sua apagar o que fazem com os outros. As palavras o sustentaram. Ela percebia que o mundo desejava dois resultados distintos: justiça e espetáculo de redenção. Ela não queria ser apenas o produto de uma narrativa pronta. O momento decisivo ocorreu justamente na reabertura da exposição, desta vez maior e com cobertura mais ampla. Wen organizou um evento onde a imprensa foi convidada explicitamente para escutar, não para julgar. Tangu concordou em falar. Não tanto para narrar todo o sofrimento, mas para colocar uma peça no lugar que a verdade exigia. Subiu ao pequeno palco improvisado. Antes de falar, olhou cada tela como se cumprimentasse quem a acompanhara no percurso. Em vez de acusar, usou a arte para dizer o essencial: que a mentira tinha nome e que a responsabilidade não devia cair sobre os ombros de quem fora silenciado. No meio da fala dela, Li foi chamada à frente. Tremia, mas segurou firme o envelope com o bilhete e fotocópias que confirmavam conversas. Não havia entre as provas nada técnico demais. Eram mensagens, recibos, testemunhos. O repórter já havia juntado o material e ali, diante do público, leu trechos. As palavras expostas fizeram com que Fang Xin perdesse o compasso. Primeiro veio a negação, depois a tentativa de controle e, por fim, um choro que soou mais como pedido de manutenção do próprio papel do que como arrependimento autêntico. A polícia, com base nos depoimentos e nas evidências, efetuou uma detenção formal. Fang Xin foi acusada e conduzida para esclarecimentos. A cena pública de sua queda não era uma destruição física. Era um colapso do poder simbólico que ela mantivera durante 5 anos. A luxúria social que antes a cercara, agora se revelava frágil diante das provas. Em alguns minutos, a rainha perdera o trono que a vida lhe conferira, não por justiça feita por vingança, mas por um conjunto de ações que a tornaram responsável por danos. A mídia cobriu tudo com voracidade, e a opinião pública, sempre ávida por desfechos, se dividiu entre quem condenava e quem queria mostrar piedade. Para Tangu, o espetáculo externo era apenas um pixel diante da paisagem maior de sua reconstrução. Os pedidos de perdão chegaram tarde e em diversas formas. Alguns irmãos choraram ao telefone, buscaram se justificar, prometeram mudanças e presentearam agentes sociais com doações. Mr. Yu telefonou para Wen pedindo, sem que aquilo se tornasse público, uma reunião. Ele ofereceu apoio financeiro para a instituição que, num futuro próximo, Tangu projetaria. Não era gesto de humildade simples. Era a tentativa de reaprender a andar sem as armadilhas de poder que outrora tecera. Alguns pediram perdão com sinceridade, outros com medo. Tangu, entretanto, decidiu que faria uma separação clara. Havia pedidos de perdão públicos que poderiam ser úteis para fechar portas. Havia também uma reparação ética que não se media em palavras fáceis. Preferiu que as ações falassem. Ela recusou reconciliar-se rapidamente. Não se tratava de vingança fria. Era respeito por si. Alguns membros da família, com vergonha sincera, tentaram se aproximar com pequenos gestos, telefonemas, cartas, atos discretos de ajuda a funcionários despedidos injustamente. Para outros, a porta permaneceu fechada de vez. Tangu deixou claro que não queria que a reconciliação fosse um recurso para limpar consciências sem mudança verdadeira. Não vou ser usada para aliviar a culpa de quem preferiu olhar para outro lado, disse numa entrevista singela, sem denegrir ninguém, porém estabelecendo limites. O trabalho artístico continuou. A exposição que marcara a virada percorreu outras cidades. A recepção foi distinta em cada lugar, mas o que se repetia era uma curiosidade crescente sobre quem era a mulher por trás das telas. Críticos de arte escreveram sobre a honestidade do traço, sobre a coragem de transformar humilhação em obra. Convites para novas mostras chegaram, e com eles, a chance de estruturar um projeto maior. Uma escola-estúdio, onde pessoas que sofreram violações de reputação pudessem aprender a usar linguagens artísticas para narrar, curar e publicar suas histórias. Tangu imaginou uma instituição que não seria apenas um centro de belas artes,
Seria um espaço de reinvenção social. A fundação nasceu com o apoio de Wen, de algumas doações anônimas e de um pequeno grupo de artistas, que acreditavam não apenas no talento dela, mas no propósito de transformar dor em potência criativa. O nome escolhido foi simples e intencional. Estúdio da Mesa. Uma referência às mesas vazias que pintara, ao lugar de conversa que nunca foi permitido, e ao desejo de dar assentos aos que sempre foram excluídos. O estúdio ofereceu bolsas para jovens artistas, oficinas de escrita para sobreviventes de campanhas de difamação e cursos de produção cultural voltados para comunidades vulneráveis. A inauguração do estúdio foi discreta, mas carregada de significado. Tangu fez questão de não transformar o evento em tributo à própria imagem. Queria que o espaço fosse sobre outros rostos também. Recebeu pessoas que vinham de histórias parecidas. Alguém que perdera emprego por uma acusação sem prova. Outra pessoa que havia sofrido boatos num bairro pequeno. No discurso de abertura, falou com firmeza. Falou sobre limites, sobre responsabilidade, sobre a necessidade de instituições que acolham a verdade sem espetáculo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo que havia sido arrancado encontrava solo fértil. Enquanto isso, a justiça prosseguia. Fang Xing enfrentava processos e uma opinião pública que, mesmo dividida, via nela agora alguém cuja imagem fora reconstruída com sombras. A detenção foi um processo doloroso para ela. As entrevistas que vieram depois mostraram fragilidade, remorso tardio e o desconforto de quem perdera o controle. Alguns irmãos, arrependidos, buscaram reparar relações com funcionários feridos, fizeram doações e tentaram iluminar atos concretos de restituição. Outros esconderam-se. A vida da família nunca mais foi a mesma. O trono tinha caído, e os que nele subiram perceberam que mérito e privilégios não são eternos quando a verdade é colocada em foco. Tangu assistiu à ruína pública de Fang Xing sem prazer. Não desejava ver ninguém destruído, embora houvesse justiça no que ocorrera. Ela queria que as pessoas entendessem que a verdadeira reparação exigia transformação, não humilhação. Fechou ciclos, visitou poucas vezes a cidade grande e manteve distância segura. Mas não negou a possibilidade de participação social. Criou bolsas para estudantes da antiga escola onde crescera, contratou Li para uma função administrativa no estúdio com salário digno, e firmou parcerias com jornais que se mostraram mais cuidadosos na investigação de factos. Era, para ela, uma forma de reescrever não apenas sua história, mas as estruturas que permitiam difamação. Com o passar dos anos, o estúdio consolidou-se como referência local. Exposições coletivas trouxeram público, e projetos educativos tocaram comunidades. Tangu ensinava quando queria, mas cuidava mais de arquitetar oportunidades. Sua obra passou a integrar coleções de museus menores, e a pauta de críticos que valorizavam a potência narrativa que emergia da pintura. Algumas telas que antes eram consideradas brutais, transformaram-se em referência de uma estética de resistência. As cores tornaram-se mais luminosas, não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque a pessoa que pintava aprendera a reconhecer novos modos de habitar o mundo. O tempo também trouxe arrependimentos que não se dissolviam em palavras. Fang Xing, em condenações e momentos de lucidez, escreveu cartas. Algumas chegaram e foram rasgadas, outras foram guardadas por Li. Houveram visitas de irmãos que queriam uma foto juntos para redes sociais, e pedidos de foto que Tangu recusou. Em entrevistas, perguntavam-lhe sobre perdão. Ela respondia com a calma dos que sabem que o perdão não é obrigação pública. Perdoar é uma escolha que faço em silêncio, quando e se eu quiser. Não é mercadoria para limpar reputações alheias. A frase, dita uma vez numa mesa de debate, circulou como lema entre alunos do estúdio. A fama tranquila que então a envolvia tinha um substrato de autopreservação. Tangu sabia como cultivar limites. Aprendera com a experiência que a exposição pública é arma de dois gumes. Por isso, quando o assunto recaía sobre a família, ela falava pouco. Preferia que o trabalho falasse por ela. Ainda assim, em certa manhã de primavera, foi convidada para um documentário que contava trajetórias de mulheres que reinventaram vidas. Aceitou com uma condição: que as vozes que nunca foram ouvidas tivessem espaço. No documentário, as imagens das telas alternavam com conversas em que ela explicava a técnica, a dor e a prática de reconstruir-se. Foi preciso coragem para atravessar a memória diante de câmeras, mas ao fim,
Uma leveza a acompanhou. A redenção não veio na forma de reconciliação familiar total. Alguns membros buscaram reaproximação. Outros permaneceram à margem. A ruína de Fengxing não reescreveu todas as faltas cometidas. Houveram consequências legais e sociais, sim, e essa responsabilização foi necessária. A casa onde tudo começara mudou de dono, e o trono que por tanto tempo foi considerado natural, revelou-se apenas uma conjunção de escolhas que outros preferiram não questionar. Para o público que acompanhou a trama, havia um sentimento de justiça simbólica. A exposição do falso laudo, a detenção e a criação do estúdio compuseram um arco que pôs em cena a possibilidade de reparar. Nos seus momentos sozinha, Tengu voltava a olhar para a fotografia da infância que trouxera no barco. Às vezes, pintava variantes dela. As meninas correndo, o campo aberto, as mãos dadas que antes pareciam prometer durabilidade. Pintava essas cenas como quem se permite ter saudade sem misturar com sede de retaliação. A lembrança da infância era para ela uma palavra ao mesmo tempo triste e doce. Como se dissesse que há em cada vida um ponto que merece ser preservado, mesmo quando o resto se fragmenta. O estúdio cresceu e gerou frutos que iam além da arte. Projetos sociais iniciaram debates sobre responsabilidade mediática, sobre a fragilidade da reputação e sobre os mecanismos que permitem que uma pessoa seja reduzida a rótulos. Tengu participou de conferências, mesas redondas, e escreveu um pequeno ensaio sobre como a pintura pode ser prática de libertação. Em muitas dessas falas, repetia a mesma imagem. Uma mesa com cadeiras vazias que convida para a volta do diálogo. Não havia ressentimento discursivo, havia proposição. O tempo trouxe também encontros inesperados. Algumas pessoas que antes compactuaram com a violência da mansão, procuraram o estúdio para reparar em silêncio. Tengu recebeu alguns na condição de interlocução, não como absolvição, mas como forma de entender. Houve convites para parcerias, orientou projetos que buscavam dar voz a silenciados. Aprendeu a modular a misericórdia. Dava apoio quando via esforço real e recuava quando o pedido soava apenas como estratégia de cleançagem pública. Num entardecer, muitos anos após a partida que mudara sua vida, Tengu inaugurou uma grande mostra retrospectiva que revisitou todo o percurso. Das telas que aos poucos se tornaram cartões de memória, até as obras que consolidaram o estúdio como escola. O salão estava cheio. Havia ali antigos alunos, jornalistas que marcavam presença desde o começo, e rostos anônimos que se emocionavam ao ver imagens que tocaram em algo que já viveram. No centro da exposição, pendurada numa parede branca, estava a peça que fechava o círculo. Uma grande tela com o sol nascente derrubando sombras, e sobre ela, pintado com traço seguro, um verso curto que havia escrito anos antes num caderno. Aprendi a reinar sobre mim mesma. Ao fim da apresentação, convidaram-na a falar. Não fez discurso longo. A voz de Tengu estava serena, cortada por uma emoção contida. Olhou para as obras, para as pessoas, e disse poucas coisas. Falou sobre responsabilidade, sobre a necessidade de proteger a verdade e sobre o poder transformador da arte. Depois, olhando para a plateia e sentindo o calor do momento, pronunciou uma frase que muitos já conheciam de outros modos, mas que ali assumiu novo sentido, vindo de sua boca com propriedade e memória intacta. Ela foi a rainha deles por 5 anos, até sua irmã voltar. A crueldade a levou ao limite. A frase bateu no silêncio como quem confirma um percurso, e não um fim. Não buscou aplausos, buscou reconhecimento de uma história que se tornara coletiva. Houve aplausos longos, alguns choraram. Entre os presentes, havia lugares que antes estiveram vazios. Tengu desceu do palco e caminhou calmamente até uma janela que dava para o jardim do estúdio. O sol tocava as folhas e desenhava sombras sobre o chão. A luz parecia de novo ensinar a pintar. Ela segurou um pincel que um aluno lhe trouxera como presente e, sem cerimônia, desenhou no ar uma linha simples. O traço de uma mesa, uma cadeira e espaço para mais uma. Não era mais sobre preencher tronos vazios. Era sobre construir espaço para que outros pudessem sentar-se, falar e recomeçar. A vida seguiu. Houveram dificuldades administrativas, discussões sobre direções artísticas e reveses naturais de qualquer projeto humano. Mas havia também o alimento de uma missão cumprida em parte. Oferecer um lugar onde a pintura era ponte,
E a justiça, quando necessária, vinha não como vingança, mas como responsabilização. Tengu não se retraiu em solidão, nem se deixou consumir pela necessidade de controlar o destino dos que a feriram. Construíra uma obra e uma instituição que iam além do próprio rosto. Isso, para ela, bastava. Ao fechar a porta do ateliê, numa manhã em que crianças vinham para uma oficina, Tengu sentiu a leveza que dá a quem estabeleceu limites e cultivou sentido. O passado seguia ali, em alguns quadros, em cartas que preferira guardar. Mas já não era mais o seu cárcere. Olhou para as crianças que chegavam correndo, para as telas brancas que brilhavam prontas, e sorriu. A vida que reconstruíra não apagou o que sofreu. Contudo, transformou esse sofrimento em algo que podia ser ofertado. Ensinamento, beleza e um lugar para se reagrupar. A última imagem da sua trajetória pública, aquela que as pessoas guardariam, foi simples. Numa manhã luminosa, Tengu colocou na vitrine do estúdio uma pequena tela com um sol nascente pintado em cores quentes, e uma etiqueta com poucas palavras. Para quem precisa encontrar o próprio banco à mesa. Era um convite, não um decreto. A rainha que por 5 anos houvera ocupado o centro do palco familiar, havia perdido o poder que não merecia. Mas o que se seguiu foi algo mais profundo. Uma mulher que, ao sofrer crueldade, escolheu não se render ao silêncio, nem ao ódio gratuito, e que converteu seu limite em abertura para outros. No silêncio que se fez após a exposição, quando a cidade retomou seus ruídos e o estúdio manteve seu curso, Tengu sentou-se diante da sua maior tela, respirou fundo e escreveu, num gesto tão simples quanto definitivo, as palavras que já haviam cortado a história, e agora a iluminavam. Ela foi a rainha deles por 5 anos, e aprendi a reinar sobre mim mesma. Em volta, o espaço era cheio de vida. O capítulo do trono havia se encerrado. O capítulo do domínio sobre a própria narrativa começava, sólido e sereno, inaugurando não apenas uma carreira, mas um modo de existir que se recusava a ser definido pela crueldade alheia.